Plenário da Câmara dá vitória ao governo e aprova a reforma trabalhista, que agora segue para o Senado. E a comissão especial libera a prática da vaquejada, proibida desde o ano passado pelo Supremo Tribunal Federal. E esta edição destaca também: Supremo autoriza a cobrança de mensalidade por universidades públicas em cursos de especialização, contrariando decisão recente da Câmara. Presidente da Câmara recebe reivindicações de lideranças indígenas reunidas em Brasília para mobilização nacional. Boa noite. Em Brasília, 2h12 da manhã. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário aprovou nesta quarta-feira a reforma trabalhista, uma das principais pautas encampadas pelo governo Michel Temer no Congresso Nacional. Quem tem as informações é a repórter Dini Moraes, que fala ao vivo do Salão Verde. Dini, boa noite. Como fica agora a vida do trabalhador brasileiro, segundo o texto aprovado pelos deputados nesta noite? Boa noite, Marcelo. Boa noite ou boa madrugada, né? Para quem está acompanhando a gente agora ao vivo pela TV Câmara. Bom, por enquanto, nada muda na vida dos trabalhadores brasileiros. Mas se o texto for aprovado pelo Senado e for sancionado da forma como ele está, provavelmente vai trazer muitas mudanças aí na vida dos trabalhadores brasileiros, porque traz mudanças em várias regras. Eu vou citar alguma delas, por exemplo, a legalização, né, a autorização para que aquela jornada de 12 horas de trabalho e 36 horas de descanso aconteça na prática. Também traz a regulamentação para o trabalho intermitente, que é aquele em que o trabalhador só recebe pelo período trabalhado, seja em horas ou seja em dia. Traz mudanças também aí no trâmite de ações trabalhistas, né, na Justiça do Trabalho, e também acaba com a contribuição sindical obrigatória, que é aquele desconto de um dia de trabalho do empregado, uma vez por ano, que vai direto para o sindicato da categoria. Marcelo, a discussão desse projeto de lei da reforma trabalhista durou mais de 14 horas aqui no plenário da Câmara. E o debate foi bastante acalorado e a gente pode conferir na reportagem. Vamos ver? A sessão começou com diversas tentativas da oposição de barrar a votação da proposta de reforma trabalhista. Nós não podemos votar esta matéria antes de apreciar as medidas provisórias. Isso é uma ilegalidade, é uma inconstitucionalidade. Isso aqui é um avulso com mais de 1.200 páginas. Pode ter mais substitutos. O senhor acha que a gente vai ter condições de ler isso aqui hoje, presidente? E votar ainda? São mais de 100 direitos dos trabalhadores brasileiros que estão sendo retirados. E a gente não pode aceitar que isso aconteça. O pessoal vai continuar em obstrução. Mas as tentativas foram frustradas. Com maioria, a base governista argumentava que a proposta vai incentivar as contratações no país. Auxílio-doença, insalubridade, férias, 13º, trabalhador não vai ter prejuízo nos seus direitos. O que estamos fazendo é um novo regramento para modernizar, para flexibilizar e para botar o país na modernidade que precisamos. Nós estamos aqui prestando um serviço à comunidade brasileira. Nós precisamos ter leis. O nosso trabalho vai facilitar o trabalho da Justiça do Trabalho. Os sindicatos fazem parte desse sistema que engessou direitos trabalhistas, que agora nós estamos libertando. E com o avanço da discussão, vieram vários momentos tensos. A emenda 39... Deputado Rogério, pois não. Deputado Erundina, por favor, tire essa placa, por favor, que está na frente do deputado. O plenário não está assistindo. Deputado Erundina, a senhora não é... Está na frente da televisão, o deputado... Então não precisa relatório, é isso? Presidente, Vossa Excelência não pode permitir que esta casa seja transformada num picadeiro. A proposta altera vários pontos da Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943. Entre as principais mudanças está que diz que o acordo entre empresas e trabalhadores vai valer mais que a CLT, quando tratar de assuntos como parcelamento das férias em até 3 vezes, jornada de trabalho que não pode passar de 12 horas diárias, banco de horas e trabalho fora da sede da empresa, o chamado teletrabalho ou home office. Esses acordos não podem tratar de direitos como 13º salário, FGTS e direito de greve. O projeto quer instituir que o negociado
prevalecerá sobre o legislado. Ora, a lei já permite isso. Então, para que a mudança? Para que o negociado possa ser pior do que a lei. Tu faz um acordo entre patrões e empregados, entre sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores. Você assina e não tem valor. Isso que não pode mais acontecer. Outro ponto polêmico era a permissão do trabalho intermitente, ou seja, que o trabalhador seja contratado só por um período específico. O texto diz que quando isso acontecer, o trabalhador deve receber direitos como FGTS, férias e 13º salário equivalentes às horas ou dias trabalhados. O trabalho intermitente é a legalização do bico. O trabalho intermitente é pior que o desemprego. O trabalho intermitente gera quase que uma relação de escravidão entre o trabalhador e o empregador. Trabalho intermitente de um garçom ou de um fim de semana, se um jovem que está numa capital estudando numa universidade e precisa de dinheiro, o seu pai não tem, ele pode trabalhar uma sexta, um sábado, numa churrascaria ou num restaurante, fazer um curso de garçom e trabalhar. Toda essa mão de obra vai ter seus direitos adquiridos agora. Depois de mais de 10 horas de discussão, o texto principal foi aprovado. Aí foi a vez de apreciar os pedidos que os partidos fizeram de mudanças nesse texto. Marcelo, foram 13 pedidos que os partidos fizeram para mudar o texto principal. Apenas um foi aprovado, que trata aí da penhora de bens de entidades filantrópicas e de diretores dessas entidades, que passa a ser, então, proibido para o pagamento aí de causas trabalhistas na Justiça. Então, o resto do texto ele ficou intacto da forma como havia defendido o relator, o deputado Rogério Marinho, e agora esse texto vai para o Senado. Vale destacar, Marcelo, que a votação da reforma trabalhista aqui no plenário da Câmara, ela foi considerada uma espécie de termômetro para uma outra reforma que está para chegar aqui, que ainda está na comissão especial, mas está para chegar por aqui, que é a reforma trabalhista, considerada aí a principal proposta do governo federal aqui na Câmara dos Deputados, aqui no Congresso dos Deputados, Então, é a reforma da Previdência, né? E aí, essa reforma da Previdência, como ela muda a Constituição, ela precisa de pelo menos 308 votos favoráveis. A reforma trabalhista que foi votada aqui hoje, ela obteve 296 votos. Isso já considerando o voto dos 4 ministros que se licenciaram do cargo, que são deputados federais, né? Estavam ministros, eles se licenciaram do cargo e vieram à Câmara no plenário justamente para votar essa reforma trabalhista hoje, entre eles o ministro do Trabalho, o deputado Ronaldo Nogueira. Então foram 296 votos, ainda não é o suficiente, ainda não chega nos 308 necessários para a aprovação da reforma da Previdência. Os líderes partidários, tanto da oposição quanto do governo, falaram sobre esse placar. Vamos ouvir. É um sinal de uma derrota futura, porque o governo não tem 308 votos para aprovar a reforma da Previdência. Até porque é um tema muito mais sensível do que esse da reforma trabalhista. Claro que nós estamos no enfrentamento dos dois temas, mas esse de hoje é muito diferente da reforma da Previdência, da PEC da Previdência. Segundo, tem uma greve geral que está sendo convocada e marcada para o dia 28. O país tende a parar. E isso vai falar muito. Por isso que eles tentaram votar isso antes, porque tinham medo dessa mobilização da greve geral. E terceiro, o governo, evidentemente, sabe que não tem os votos. Para ter os votos para a Previdência, eles precisavam ter hoje pelo menos 350 votos. Nós tivemos uma votação expressiva, são 296 votos com um quórum de 470. É uma votação bastante expressiva, não considero um quórum baixo de forma alguma, considero um quórum alto. É evidente que essa matéria não era uma matéria constitucional, era uma matéria simples, repito. Mesmo assim, nós tivemos uma votação, inclusive, superior às votações anteriores que nós tivemos. Então, se for basear nisso, nós estamos no crescendo para chegarmos preparados na reforma da Previdência, que é um quórum qualificado, um quórum constitucional.
Só uma última informação, ainda está prevista a votação da medida provisória 752, logo mais, aqui ainda de manhã, nessa quinta-feira de manhã, aqui no plenário da Câmara. Essa medida provisória, ela trata da prorrogação de contratos de concessão ou a relicitação desses contratos de concessões de rodovias, ferrovias e aeroportos. Abrange aí as concessões feitas nos últimos 12 anos, e em alguns casos pode até prorrogar esses contratos por até 30 anos. É com você, Marcelo. Dini, permanece essa convocação para uma reunião amanhã às 10 da manhã? Olha, permanece sim, mas a gente sabe que com a votação acabando nesse horário, né, é difícil os deputados chegarem tão cedo aí, mas a sessão está prevista sim. Tá certo, o presidente disse que amanhã está sentado na cadeira às 10 da manhã. Vamos aguardar para ver o desenrolar. Obrigado pelas informações, Dini. A Comissão Especial da Reforma da Previdência entrou no segundo dia de discussão do relatório do deputado Arthur Oliveira Maia. O texto apresentado por ele sugere mudanças na reforma proposta pelo governo. O debate é o último passo antes da votação. Discussão de matéria é assim. Cada deputado pode falar por até 15 minutos. Não é privilegiando minorias que vamos conseguir atender a maioria carente, a maioria trabalhadora. Essa safadeza engedrada, a essa farsa que até agora não conseguiram nos mostrar. Se há déficit, quanto é o déficit? Eu quero dizer aqui em alto e bom som para todos ouvirem. É uma reforma que nós defendemos, acima de tudo, aqueles que ganham menos. Na verdade, estamos aqui discutindo um Estado social que se desmonta na busca por o chamado Estado mínimo. É pequena a chance desse debate mudar de fato algum voto. Mas com essa fase, já dá para se ter mais clareza de quem vai votar a favor e de quem vai votar contra a reforma da Previdência. O governo faz as contas. Na comissão especial, ele só precisa de maioria. O problema está no plenário, onde são necessários 308 votos. O relator já fala em conversar mais uma vez com as bancadas dos partidos, mas isso poderia atrasar o cronograma da reforma. A previsão até o momento é de votar na comissão no dia 2 e no plenário no dia 8. Na comissão, esse cronograma está mantido, pelo menos por enquanto. É óbvio que as coisas são dinâmicas. Então eu não posso fazer aqui o exercício de futurologia. Mas o que eu posso colocar é o que existe agora. Agora não existe nenhuma conversa e nenhuma discussão em torno de um adiamento do cronograma da comissão. A Comissão de Constituição e Justiça começou a discutir nesta quarta-feira o parecer sobre a PEC da reforma política que veio do Senado. A cláusula de desempenho é o ponto mais polêmico da proposta. O objetivo da proposta de reforma política aprovada pelo Senado é reduzir o número de partidos. Na Comissão de Constituição e Justiça, primeira etapa da tramitação na Câmara, o relator fez um parecer favorável à discussão da PEC. Só que na Câmara são 28 partidos em funcionamento, 35 partidos em funcionamento no Brasil e logo mais 50 estarão autorizados a funcionar, ou seja, temos o risco de no próximo ano ter 90 partidos. Então a PEC ela não vai impedir a criação desses partidos, mas ela vai restringir, por exemplo, o acesso do fundo partidário, o Tempo TV e o funcionamento como bancada. Deputados de pequenos partidos tentaram impedir a discussão. Se a Câmara instalou uma comissão especial para discutir a reforma política, por que eles vêm atravessando na CCJ uma PEC que trata dos mesmos assuntos a sendo tratados na reforma política? Então, a princípio, ela não deveria nem estar tramitando aqui. Mas os requerimentos foram derrotados e a discussão da proposta prosseguiu. Ela é a nossa única chance de produzir uma mudança para a eleição de 2018. O ponto mais polêmico da proposta é a recriação da chamada cláusula de desempenho, que exige um número mínimo de votos para o partido ter lugar no Congresso e receber o fundo partidário. É a monopolização da vida política nacional por 6 ou 7 grandes partidos. Em relação à federação e ao fim da coligação, o PCdoB vota favorável. A nossa discussão é apenas em relação à cláusula de desempenho. O deputado Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, apresentou um voto em separado contrário à proposta. Em seguida, a reunião foi suspensa com o início da ordem do dia no plenário. A discussão continua nessa quinta-feira.
O Supremo Tribunal Federal autorizou nesta quarta-feira a cobrança de mensalidade em curso de especialização por universidade pública. Há menos de um mês, por apenas 4 votos, a Câmara não conseguiu aprovar uma emenda constitucional com essa mesma finalidade. Por 9 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira que universidades públicas podem cobrar mensalidades por cursos de pós-graduação lato sensu. Várias universidades públicas no país já cobram por cursos oferecidos para atender demanda de empresas e governos. Essa cobrança vinha sendo questionada na Justiça e, para evitar que os cursos fossem suspensos, a Câmara chegou a aprovar em primeiro turno a PEC 395, que excluiu os cursos lato sensu da gratuidade prevista na Constituição. Mas na votação do segundo turno, no último dia 29 de março, por apenas 4 votos, a proposta acabou sendo arquivada. O autor da proposta festejou a decisão do Supremo. O Supremo acaba de liberar para todas as universidades públicas do país a pós-graduação, a possibilidade da cobrança por parte das nossas universidades. Inclusive, é preciso dizer que o texto dessa casa era mais restritivo até do que o Supremo liberou. Mas fica o exemplo, senhores e senhoras deputados. Quantas vezes eu ouço discurso aqui dizendo que o Supremo está tomando as funções desta casa, mas quando nós temos a oportunidade, nós lamentavelmente, por 4 votos, nós perdemos essa oportunidade. Comissão Especial da Câmara aprova a proposta que altera a Constituição e libera a prática de rodeios e vaquejadas. Essas atividades de caráter esportivo e cultural haviam sido proibidas pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado. A vaquejada é uma atividade cultural e esportiva praticada principalmente no Nordeste brasileiro. 2 vaqueiros montados em cavalos têm que derrubar um bezerro na areia, puxando-o pelo rabo. A prática nasceu da necessidade de resgatar bois que fugiam de perto dos rebanhos e é praticada até hoje em grandes eventos. Mas ativistas dos direitos dos animais afirmam que a prática maltrata os bois. Em outubro do ano passado, o STF considerou inconstitucional uma lei do Ceará que autorizava a realização de vaquejadas. A questão agora está sendo discutida na Câmara dos Deputados. Uma proposta que libera esses eventos foi aprovada por uma comissão especial com 20 votos favoráveis e apenas um contra, do deputado Ricardo Trípoli. É só você verificar qualquer filme que exista sobre esse episódio da vaquejada, demonstra que não tem nada de cultura, não tem nada de esportes, muito pelo contrário, são maus tratos aos animais. O relator da matéria, deputado Paulo Aze, discorda. A vaquejada é um evento hoje esportivo, cultural e econômico. Veterinários, especialistas no assunto, mostrou muito claramente, através de dados científicos que foram coletados em diversos eventos das vaquejadas que ocorrem pelo país, que não há nenhum tipo de maltrato, que não há nenhum tipo de ação de crueldade com relação aos animais. A proposta de emenda à Constituição que libera a prática de rodeios e vaquejadas agora vai ser analisada pelo plenário da Câmara. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, esteve na Comissão de Integração Nacional da Câmara nesta quarta-feira. Ele veio expor aos deputados os programas que estão na pasta, que estão em andamento. São muitos os projetos em andamento no Ministério da Integração Nacional. Se falou aqui de transposição, se falou nas questões do desenvolvimento da Amazônia, revitalização do Rio São Francisco, enfim, são assuntos extremamente importantes que mexem com o funcionamento do Ministério e também com o desenvolvimento regional do Brasil. E todos esses projetos interessam aos deputados da Comissão de Integração Nacional. Nesta quarta-feira, em audiência pública na comissão, o ministro Helder Barbalho falou da importância da parceria do Ministério com o Parlamento. A discussão e a apresentação das políticas públicas do Ministério da Integração são fundamentais junto à Câmara dos Deputados, no sentido de os parlamentares levarem aos seus estados, aos municípios, todas as ações e possibilidades de parcerias que fortaleçam os municípios e façam com que a chegada destas ações beneficiem a população.
Deve ser apresentado amanhã o relatório final da CPI da Lei Rouanet. A Comissão Parlamentar de Inquérito apura irregularidades na legislação que concede isenção fiscal a projetos e ações culturais. O principal objetivo da CPI é aprimorar a lei que existe desde o início da década de 90. Durante 8 meses, os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito receberam inúmeras sugestões de pessoas ligadas ao setor da cultura. O relator da CPI, deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, defende um aprimoramento na lei atual. A Lei Rouanet é muito boa. A Lei Rouanet veio ao longo dos anos possibilitando a ação e o desenvolvimento da cultura no Brasil inteiro. Precisa ser aperfeiçoada e isso nós estamos fazendo nesse relatório. Domingos Sávio pede também a punição para quem estiver envolvido em práticas criminosas. Além disso, o parlamentar apresenta sugestão para que os recursos da Lei Rouanet sejam democratizados. Nós estamos também estabelecendo mecanismos para que o dinheiro público não fique só no eixo restrito ao Rio e São Paulo, mas que alcance também outras regiões do Brasil. E também não seja objeto de privilégio para aqueles que já são consagrados. A Frente Parlamentar pela Administração divulgou o relatório de prioridades para 2017. Um dos principais objetivos da frente é formar bons profissionais que contornem os problemas do país com uma boa gestão, tanto pública quanto privada. A reunião contou com a presença de parlamentares e representantes de conselhos de administração de todo o país. O deputado Carlos Henrique Gaguin, presidente da Frente Parlamentar, reforça que os administradores profissionais podem diminuir o desperdício de recursos no setor público. Isso vai fazer com que o nosso serviço para a população possa melhorar, vai evitar o desperdício público, do dinheiro público na questão de administrar. Isso vai sobrar dinheiro para a saúde, para a segurança pública, para a educação, com bons administradores dentro dos órgãos governamentais. Nós vemos como necessário essa presença, porque é uma presença de um profissional que foi preparado, talhado para isso. Ele sabe como fazer, ele tem todo um conceito, tanto teórico como prático, para desenvolver essas atividades de uma forma que traga efetivamente para a comunidade, para a sociedade como um todo, um benefício almejado. Para o presidente do Conselho Federal de Administração, muitos problemas do país podem ser contornados com a contribuição de bons gestores. Eu diria que não há país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, há país subadministrado. O nosso foco não é um foco corporativista da luta específica das questões da nossa categoria profissional. É claro que eles são importantes, nós temos as demandas, mas o que nós queremos colocar à disposição é da transformação da administração pública e privada brasileira, que precisa realmente se profissionalizar, se valorizar. É nesse sentido da contribuição, que contribuição a profissão pode oferecer para a transformação da sociedade. 12 lideranças indígenas foram recebidas nesta quarta-feira pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Acompanhados de deputados que defendem a causa indígena, eles apresentaram um conjunto de reivindicações. Os líderes recebidos pelo presidente da Câmara representam cerca de 4 mil índios que estão acampados em Brasília para participar da mobilização nacional indígena. O objetivo é discutir projetos em análise no Congresso que, segundo eles, violam direitos garantidos na Constituição. Entre as propostas combatidas pelos índios está a que prevê a transferência para o Congresso do poder de homologar a demarcação das terras indígenas, o que hoje é feito pelo Executivo. Eles também são contra projetos relativos à mineração e à extração de madeira em seus territórios. Os deputados afirmaram que o presidente da Câmara assumiu o compromisso de que os índios serão ouvidos antes da votação de matérias que afetem seus interesses. Eu acho que essa conquista é uma conquista muito importante e se qualquer matéria caminhar para ser votada nessa casa, que afete os povos indígenas, nós vamos lembrar o presidente desse compromisso dele. O compromisso é, os indígenas têm que ser consultados quando os projetos que interferem na sua vida, afetarem a sua vida, as suas terras, o seu direito ancestral estiver em risco.
O cacique Raoni, líder da etnia Kayapó, afirmou em sua língua que deseja paz entre as populações indígenas e não indígenas, mas que não vai aceitar mineradores nem madeireiros em terras do seu povo. E esta edição termina agora. Se você quiser rever alguma de nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá, tchau!